do mundo, não é? Mas viveu completamente desprendido desses mesmos bens. Sim. Foi uma pessoa livre, mas viveu sempre dependente, portanto, do pai. Sim. Em Nazaré, não é? Obedecia, conta-nos a Sagrada Escritura, que obedecia a Jesus, obedecia a São José e a Nossa Senhora. Sim. Portanto, foi... Quem são os consagrados? Ou seja, existem diversas formas de vida consagrada? Sim. Os consagrados são todos aqueles que, sentindo-se chamados por Deus, não é? Sim. Deixaram tudo, não é? E pela consagração da sua vida, não é? Se entregaram completamente a Cristo, respondendo, portanto, a este chamamento de Jesus. Depois, portanto, na Igreja conhecemos várias congregações, não é? De vida religiosa, que, no fundo, aquilo que são várias formas de seguimento de Cristo. Sim. Cada congregação religiosa tem um determinado carisma, uma determinada espiritualidade, uma determinada missão que é, não é, uma faceta da vida de Jesus. Jesus que se dedica aos pobres, Jesus que reza, Jesus que anuncia o reino, anuncia a boa nova. Por isso mesmo vemos na vida, na Igreja, não é? Congregações de vida contemplativa. Sim. E temos, por exemplo, aqui em Fátima, temos as Irmãs Clarissas, temos as Carmelitas, temos também as Irmãs do Rosário Perpétuo, congregações que vivem a vida de oração escondida, que Jesus também teve momentos na sua vida de oração. Portanto, estas congregações assim vivem mais esta faceta da vida de Jesus orante. E, portanto, vivem sobretudo no silêncio e um pouco rodeadas pelos muros da própria clausura. Sim. E que também, em muitos casos, são procurados por pessoas. Muitas pessoas, nas suas dificuldades, não é? Escrevem ou telefonam para estas congregações de clausura a pedir as suas orações. Só um parênteses, eu mesma, quando o meu filho esteve no hospital, em risco de vida, nós falámos ali com as Irmãs Carmelitas e elas foram uma ajuda imensa, mesmo ali dentro da sua congregação, que não saem de lá, mas o apoio que elas nos deram, a força que elas nos deram e a oração foram o nosso sustento também nesse sentido. Então, eu acho que nesse aspecto... há pessoas que perguntam, mas o que é que estão lá a fazer? Estão a rezar. E a força da oração destas irmãs é fantástica e move o céu, não tenho dúvida disso, e dá-nos força. Nós não contactámos com ela porque nós estávamos no hospital, mas a mensagem que elas nos enviavam davam-nos uma força muito boa e muito reconfortante. Então, para falar da importância também das irmãs de clausura, é importante e é uma vocação que faz toda a diferença, acredito que na vida da Igreja. Sim, sim. Temos depois, portanto, também as congregações de vida ativa. Sim. Temos congregações masculinas e temos congregações femininas. Portanto, temos os padres franciscanos, os irmãos capuchinhos, que são franciscanos também. Temos aqui em Fátima, temos os missionários da Consolata, os missionários do Verbo Divino, os claretianos. Portanto, são congregações masculinas. Como congregações femininas, estão as franciscanas da Divina Providência. É claro, temos também aqui perto as franciscanas da Imaculada Conceição, Irmãos do Coração de Maria, Irmãos de São José Coloni. Portanto, várias congregações. Nós aqui em Fátima, então, temos um leque muito grande de congregações de vida ativa. O que é que estas congregações têm em comum? Que é aquilo que nos portanto, identifica. São, portanto, congregações que temos os 3 votos de castidade, pobreza e obediência,
E temos também a vida em comunidade, que é isso que caracteriza a vida religiosa, pelos 3 votos, pela vida fraterna, a vida comunitária. Temos também os institutos seculares, cujos membros fazem também os 3 votos, mas pronto, vivem nas suas próprias casas, no seu trabalho, têm uma vida, pronto, não de convento, mas juntam-se em alguns dias, mas pronto, cada um vive na sua casa. Sim. Qual a diferença entre leigos e consagrados? Às vezes as pessoas ficam assim um bocadinho baralhadas. Uns e outros vivem a mesma vocação batismal. Sim. Tanto os leigos como os consagrados. Portanto, vivemos a nossa vocação batismal, que nos torna filhos de Deus, que nos torna irmãos uns dos outros, com uma vocação universal, todos chamados à santidade. Sim. Os religiosos e os consagrados e os leigos, todos somos chamados a ser santos. Os leigos, portanto, geralmente, portanto, realizam a sua vocação, não é? Na vida conjugal, no meio do trabalho, na sociedade, com as suas responsabilidades da família, etc. Os consagrados, por sua vez, portanto, estando um pouco libertos da responsabilidade, não é? De uma família, também porque pelos votos que, ao mesmo tempo, portanto, são para nós uma renúncia, não é? Claro. Dão-nos também uma liberdade muito grande, não é? Se precisamos de partir para uma missão, não temos que nos preocupar muito como é que vai ser agora, porque, pronto, estamos libertos de casas e de bens e de famílias para servirmos. Portanto, estamos mais livres para servir, não é? Como diz o São Paulo, os que não são casados ocupam-se das coisas do Senhor. Daí que os consagrados são aqueles que estão a ser mais disponíveis para o Senhor, mesmo para uma vida de oração, de louvor, de partir. Portanto, é assim a diferença. Qual a importância do consagrado para a vida da Igreja? Poderíamos-nos também perguntar o que seria da Igreja sem os consagrados. Exatamente. Vários papas, portanto, têm valorizado, não é, a vida consagrada na Igreja, e o próprio Concílio Vaticano II definiu, portanto, a vida consagrada como fazendo parte fundamental da Igreja e querida por Jesus. Todos na Igreja, portanto, como já referi atrás e sabemos, são chamados à santidade e também ao apostolado. As pessoas consagradas devem ser o sinal mais vivo dessa mesma vocação. Temos consciência que às vezes estamos longe de ser esse sinal que a Igreja precisa. Sim. Mas a nossa vocação é de crescermos, não é? É de recordarmos, não é? Toda esta nossa vocação de exprimirmos, de sermos sinal perfeito da presença de Deus e da ternura, da misericórdia de Deus para com todos, para com Deus e também para com o próximo, para com os nossos irmãos. É bom também lembrar que o consagrado é um ser humano que sente, que também tem as suas limitações, tem as suas qualidades, como qualquer um. Está em busca da santidade, não é? Dessa perfeição. Está em busca de dar o seu testemunho, de ser esse farol para o mundo. Mas às vezes as pessoas já canonizam o consagrado em vida e quando acontece algum erro ou alguma coisa ficam muito escandalizadas porque se esquecem que é uma pessoa, não é? Aqui assim, pronto, nós os consagrados também nascemos com o pecado original. Exatamente. E aí, pronto, a nossa tendência também para o pecado, não é? Portanto, somos humanos, não é? Embora tenhamos consciência que devemos ser sinal e assim, portanto, somos do mesmo barro. Não é? Temos consciência que às vezes não somos
esse sinal que deveríamos ser, porque já também diz a Sagrada Escritura, a quem muito foi dado, muito será pedido, não é? E pronto, faz parte da nossa fragilidade, nós somos humanos como qualquer mortal, não é? Os consagrados os consagrados também é assim, também nos confessamos. Claro, os padres se confessam, as irmãs também se confessam e não vão para lá contar sobre virtudes, não é? E também lembrando às pessoas que às vezes as pessoas esquecem disso. Um santo foi pecador. O que é que ele foi fazendo? Foi-se vencendo no seu pecado. Foi buscando. Mas não foi por isso que deixou de pecar. Mas ele não parou no seu pecado, ele foi sempre além, tentando combater as suas fragilidades, as suas limitações. Então temos que ter essa consciência. E isso é importante porque aí nós vamos entendendo muitas coisas à nossa volta. Os consagrados também são importantes para a sociedade, porque muitos órgãos são geridos por consagrados, desde lares, casas de acolhimento, jardins de infância, obras sociais, entre outros. Faço uma reflexão sobre esta temática, porque até, por exemplo, em países menos favorecidos como a África, nós sabemos que tem muitos consagrados, muitos missionários, que são o sustento de muitas populações e que ajudam. Mas muitas escolas, no vosso caso, tem ali a creche do Bom Samaritano, que também são vocês que coordenam, então o consagrado tem uma importância na sociedade nos tempos que correm. Sim, os consagrados, ao jeito de Jesus, não é? Sim. Têm uma opção preferencial pelo mais frágil, pelo que mais precisa, não é? E como tal, nós vemos desde do início da vida da Igreja, não é? Muitas, e sobretudo, as congregações religiosas de vida ativa, muitas delas, nasceram desta necessidade, não é? A necessidade de ver, as pessoas fragilizadas, as crianças órfãos, os velhinhos abandonados, os pobres, sentiram-se interpeladas, sentiram como que podemos comparar, estas vocações um pouco com a vocação de Moisés. Sim. Eu vi a miséria do meu povo, vai, liberta. Assim também, os consagrados sentiram este chamamento de ir ao encontro dos pobres, vendo no pobre, não é? A pessoa de Jesus. E nós vemos, como já referiu na questão que fez, em África, falo também em Timor, não é? Sim. E também se virmos aqui, agora não tanto, mas mesmo em Portugal, aqui há uns anos atrás, as congregações religiosas, muitas se dedicavam ao acolhimento de crianças órfãos, crianças desprotegidas, também aos velhinhos. Portanto, muitas irmãs também trabalhavam nos hospitais, que iam, ao encontro dos pobres, porque viam e continuamos a ver, não é? No pobre a presença de Jesus. Teve fome, deste-me de comer, teve sede e deste-me de beber. Portanto, muitas congregações religiosas estão ligadas, a esta dimensão. E nós vemos ainda nos dias de hoje, mesmo na sociedade onde estamos, não é? Onde também, em muitos casos, não notamos tanto o interesse, o apreço pela vida consagrada, mas nós vemos, desde os lares da terceira idade, creches, jardins de infância, onde tem irmãs, as pessoas, há muita procura, não é? Sim. Para que, sentem que ali há a transmissão de valores, há um cuidado, uma atenção, diferente. É verdade. Penso que será tudo isso. No dia 2 de fevereiro, é dia da apresentação do Senhor no templo e da purificação da Virgem Maria, ou Nossa Senhora das Candeias. É dia do consagrado. Neste momento, o programa pode estar a ser visto por pessoas que não sabem o que é a apresentação de Jesus no templo.
E porquê é que se diz também Dia de Nossa Senhora das Candeias? Explique-nos um bocadinho liturgicamente estas passagens. Ora bem, portanto, o Dia da Vida Consagrada, não é? A Jornada Mundial da Vida Consagrada, celebra-se no dia 2 de fevereiro, que é a festa da apresentação do Senhor, por ser esse dia significativamente, portanto, muito significativo. O que é que se passou neste dia? No templo, ponto do encontro entre Deus e o povo, teve lugar a oferta pública de Jesus a seu Pai. Sim. Maria com José vão ao templo e apresentam Jesus. E Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Portanto, Maria vai ao templo e oferece Jesus como a luz. A candeia é a luz. Não é? E essa, portanto, Nossa Senhora, portanto, ligada, portanto, à Mãe de Jesus, que apresenta Jesus como luz. Sim. Como luz para as nações. Portanto, como Jesus mesmo diz, a luz do mundo. Sim. Portanto, esta festa da Senhora das Candeias, ligada, portanto, a Jesus, que é oferecido, não é? Como luz do mundo. Portanto, neste dia celebramos isso. E Maria, portanto, também se oferece nesse dia, porque é o dia do consagrado. Foi a apresentação de Jesus e Maria também se oferece. Eis a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. No fundo, no dia 2 de fevereiro, os consagrados apresentam-se para Jesus, renovando os seus votos. É isso? Sim, dia 2 de fevereiro, é o dia do consagrado, e é um dia em que, portanto, os consagrados, como Jesus, se apresentam no templo, digamos assim, perante o altar, para renovarem o seu sim ao Senhor, para se apresentarem de novo, e nesse dia os consagrados geralmente, portanto, renovam a sua consagração, a dia de renovação da sua consagração. E este dia é mundial. Sim, em todas as partes do mundo, não é? É o dia do consagrado, por ser o dia da apresentação de Jesus. E Jesus apresentou-se como luz e nós seguimos essa luz que é Jesus. Exatamente. São pequenos luzeiros que fazem parte desta grande luz que é Jesus Cristo. Uma luz que não se apaga, uma luz que está sempre acesa e à espera que outros se juntem a Ele, para que esta luz possa a cada dia mais contagiar mais gente para Jesus, mais almas para Jesus. E a primeira parte do programa está a chegar ao fim, a conversa está muito boa. Vá tomar um cafezinho e já nós voltamos. Até já. Estamos aqui na segunda parte do nosso programa, Manhã Viva. Hoje o nosso tema é Vida Consagrada e tenho aqui a irmã Helena connosco. Irmã Helena, Deus suscita carismas para épocas diferentes. Fala-nos da importância de existir na Igreja múltiplos carismas. Na Igreja, portanto, existem muitos carismas, não é? Porque, portanto, como já referi no princípio, não é? Cada congregação, nós vemos que há várias várias congregações, há várias formas de vida. Vemos às vezes pelos hábitos, ou mesmo sem hábito, que as irmãs, porque é que as irmãs vestem diferente, porque é que é assim, porque é que existem tantas congregações, todas se consagram a Deus, porque é que pronto, há várias congregações, porque é que não há só uma, não é? Cada congregação, não é? É um dom. E portanto, a questão era, portanto, qual é a importância, não é? Dos carismas. Dos carismas na Igreja. Que são também várias formas de ser presença de Jesus. Cada carisma é um dom, não é? Sim. É um dom dado pelo Espírito, não é? Há um fundador de uma congregação, por exemplo,
Porque cada um também, todos nós, cada um tem o seu carisma. Sim. Cada batizado, não é? Cada um de nós, o Senhor deu um determinado carisma, não é? Mas eu penso que falamos de carisma a nível de congregações religiosas, não é? Como eu referi no princípio, portanto, cada carisma é uma forma, não é, de responder, não é, de tornar visível na Igreja uma das facetas da vida de Jesus. Sim. E a cada congregação, portanto, que vemos, é dada essa determinada forma. Por exemplo, no caso da minha fundadora, não é? Sim. Qual foi o carisma que Deus concedeu à minha fundadora? O carisma da confiança na divina providência, não é? Viver assim, nesta consciência de que eu tenho um pai que está atento e que vela por mim. O carisma, portanto, da confiança na divina providência e também da misericórdia, do serviço aos mais pobres. A importância que existe na Igreja é podermos responder também de acordo com o carisma de cada congregação às várias necessidades, não é? da sociedade, do mundo, da Igreja. Porque assim, quando Deus chama, não é? Chama um fundador, chama uma congregação, dá-lhe um determinado carisma para uma determinada função, missão, digamos assim, melhor, portanto, na Igreja. Daí, portanto, é porque é uma riqueza muito grande para a vida da Igreja, nos vários setores. É uma grande riqueza, portanto, os carismas. No fundo, um jardim tem várias flores, todas elas diferentes. E a Igreja é isso, é um grande jardim com múltiplos carismas que todos eles a meta é Jesus Cristo e é levar as pessoas para Jesus. Vamos ficar neste momento com mais uns testemunhos de consagrados. Vamos ver a peça. Ser consagrado é dar-se a Deus a fim de sermos dom de Deus para o mundo. Simplesmente seguir Jesus. Supone haberme encontrado con Jesús y hacer vida con Él su proyecto, sobre todo dirigido a las personas preferidas por Él. Viver e testemunhar a alegria do amor fiel e exclusivo com que cada homem e cada mulher é amado por Deus. Onde quer que Ele nos leve, onde quer que nós estejamos, mas segui-lo de todo o coração e, no fundo, ser uma presença alegre, uma presença que dê esperança aos momentos e à vida sombria que muitas vezes constatamos na vida dos outros. No fundo, é amar sem limites. Algo que me chamou a atenção nesta pequena peça foi a questão que o Papa Francisco também tem frisado muito. A alegria. O consagrado não pode perder a sua alegria, não é verdade, irmã? É importante. Sim, porque, de facto, um religioso, não é? Que se sentindo, portanto, chamado por Deus, amado por Deus, escolhido por Deus, e fosse uma pessoa triste, era como que uma lâmpada apagada. Sim. Não é? E, pronto, onde estão os consagrados, está a alegria. E Sim. os consagrados são alegres. Geralmente são pessoas alegres. Uma alegria que vem de dentro também. É verdade. Irmã, pronto, temos estado aqui a falar da vida consagrada, mas agora queremos conhecê-la mais um pouquinho. Partilha um bocadinho connosco como é que se deu esse chamamento à vida consagrada e como é que se apaixonou pelo seu carisma. O que é que aconteceu? Sim, vamos aos poucos, não é? Sim. Depois, se eu me perder, depois volto Não há a problema. fazer. Não se preocupe. A fazer, portanto, essa mesma questão.
Ora, portanto, eu nasci na Madeira. Sim. Sou madeirense, lá na Camacha. E lá na minha paróquia, não é? Sim. Estava uma comunidade religiosa. E via aquelas irmãs irem à missa, não é? Também, às vezes, quando ia ao Funchal, via outra congregação religiosa que tinha crianças, não é? E às vezes encontrava as irmãs pelo caminho, assim, com o grupo, com aqueles meninos pequeninos, todo a andar. E aquilo, portanto, a mim, interpelava-me. Não sabia o que é que se passava, não é? Mas a mim, aquilo, dentro de mim, era uma interpelação, não é? Sim. Depois, portanto, estudei. Quando fui estudar, no meu tempo havia a telescola, não é? Sim. E nós víamos nas aulas de moral, não é? Passavam pequenos vídeos com imagens, não é, da vida e da missão da Madre Teresa de Calcutá. Sim. E essa, portanto, a dimensão dela, o cuidado pelos pobres, também era algo que não sabia o que é que se passava, não é? Começava assim um pouco... O coração ardia. Assim, a mexer comigo. Depois, portanto, foi crescendo, não é? E parece que sentia que era aquele o meu caminho. Comecei a sentir que ali se passava qualquer coisa comigo e que Deus me estaria a chamar para uma vocação de consagração. Cresci, não é? Fui crescendo, entrei ali naquela fase da adolescência e já não queria ser irmã. Embora por dentro continuasse a sentir aquele chamamento. Sentia-me interpelada, que devia ser aquele o caminho a que Deus me chamava. Apesar de na comunidade, não é, na paróquia, haver uma comunidade de religiosas, eu comecei a distanciar-me delas, porque não queria que elas se apercebessem o que se passava comigo, que eu que estava a querer ser irmã, que eu que me estava a sentir chamada, não é? Sim. E tentei a afastar assim um bocadinho, para calar um pouco aquela interpelação. Comecei a fazer catequese, a colaborar na catequese, também ia às reuniões da catequese, se as irmãs estivessem deste lado, eu ficava daqui. Porque não queria ser freira, então também arranjei um namorado de adolescência, não é? Claro. E já não queria. Pois queria muito ser mãe. Sim. Queria muito, a minha alegria, não é? Aquilo que eu queria mesmo era ser mãe. O que era incompatível com a vida consagrada. Com a vocação de ser religiosa. Quando fui me preparar para o crisma, foi aí que realmente, senti uma presença muito forte do Espírito Santo. Senti uma força muito grande e que pensei que realmente o meu caminho... Tive a consciência que a minha vocação era a vocação consagrada. Sim. Embora tivesse assim, depois ainda assim um tempo assim indecisa, isso fez-me tomar consciência, mas dá tempo, não é? Claro. Não é para já, agora vou viver a minha vida de adolescente e depois o resto virá por acréscimo. Sim. Fiz o crisma, continuei assim um bocadinho a colaborar na catequese, não é? Mas sempre com aquela... Lá no meu tempo, não é? Era costume, era hábito, não é? As moças começarem a preparar o seu enxoval. E a minha mãe também dizia, olha, tu já tens 14 anos, já tens 15 anos, 16 anos, já tens de começar a ir pensando também, começar a arranjar alguma coisinha. E eu comecei. Engraçado que eu tinha, arranjei uma mala, não é? E eu quando, comprava algumas coisas, dentro de mim sentia assim, porque isto se não é isto que eu quero? Sentia assim, bem dentro de mim. Mas ainda continuava naquela de querer... Foi uma fase muito difícil. Eu vi muito nova, mas foi uma fase também muito difícil para mim. Depois passou um dia lá na minha paróquia uma irmã da minha congregação, que nós não temos comunidade lá na Madeira. Sim.
E passou, portanto, uma irmã desta congregação, lá na minha paróquia, em encontros de jovens. Sim. E eu fui também, A irmã lá falou do carisma, não sei porquê, mas aquela irmã velhinha, não é? O que ela dizia, não é? A mim mexia assim um pouco comigo. E a irmã disse, se você, portanto, no fim, se alguma menina quiser falar comigo, eu fico aqui à espera se alguém quiser vir falar comigo. Mas também tenho aqui umas fichas que depois têm a direção, podem preencher e depois, portanto, escrevem lá para Fátima, para as nossas irmãs. E eu fiquei naquela da ficha. Eu vou para casa, penso e depois então decido. Não fui falar com a irmã, não fui ao encontro da irmã. Portanto, trouxe a ficha, não é? Sim. Escrevi para Fátima, mas escrevi umas poucas de cartas, chegava-se à altura de deitar no correio, aquilo já não rasguei alguma, faltava-me a coragem para dar o passo. E às tantas encorajei-me, pensei assim, bem, não, seja o que Deus quiser, vamos embora, portanto, em frente e deitei a carta no correio, entrei em correspondência, portanto, com as irmãs e vim, ainda não tinha feito os 17 anos. Olha. E muito jovem. Vim para a congregação, vi um pouco, portanto, a vida das irmãs, não é? A questão que me fazia era a questão do carisma, não é? Portanto, o que é que mais me tinha encantado no carisma. Eu, antes de descobrir o carisma da congregação, aquilo que mais me encantou nesta congregação religiosa e que me fez também, portanto, ficar, fui ali, portanto, não sei se conhece aqui a Casa do Bom Samaritano. Sim, conheço. O contacto com aquelas meninas que lá estão, meninas que chamamos meninas pelo carinho que lhe temos, porque a menina mais velha parece que já tem 90 anos. Portanto, é pelo carinho. Portanto, antes de descobrir o carisma, foi o trabalho direto e o contacto direto com estas meninas que me levou também a optar por esta congregação e a dizer, portanto, é aqui o meu Deus lugar. nos chama. Depois, portanto, houve estudar, depois é que estudámos o carisma, a confiança na divina providência e o serviço aos mais pobres foi aquilo que me encantou mais nesta congregação e todo o espírito, a vida das irmãs. Portanto, foi aquilo atrativo que me levou a ficar nesta congregação, onde me sinto, digamos assim, numa linguagem assim muito natural, realizada como mulher e como consagrada. Sim. E a sua família, no meio disto tudo? Como é que acolheu a sua escolha, a sua vocação? No princípio, não é? Não foi assim muito fácil, porque eu venho de uma família numerosa. Nós éramos 9 irmãos e eu era a mais velha, não é? Portanto, eu tive também de ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos mais novos. O meu pai, no princípio, custou-lhe um bocadinho, não é? Porque, pronto... A primeira filha, não é? A minha mãe também, não é? Porque eu era também muito nova. Sim. Era muito nova. E a minha mãe deixou-me vir naquela altura com uma condição. Nós não tínhamos casas nas missões, porque a minha mãe tinha muito medo que eu fosse para lá e morresse por lá, assim, nas missões. Sim. Então a minha mãe disse, tu vais porque as irmãs não têm casa das Áfricas, era assim que a linguagem, não é? Mas pronto, lá a irmã que depois foi lá buscar, nessa irmã que fui pela Madeira, não é? Falar com os jovens, tinha também um encontro com as famílias e ajudava também as famílias a compreender, portanto, a vocação dos filhos. Eu fui, portanto, ela foi também, ela falou com os meus pais, não é? No dia que eu saí de casa, o meu pai disse, vai, mas se não te sentires bem, volta. As portas da casa do pai estão abertas. E isto, portanto, deu-me assim
Sim. Uma segurança também. Uma segurança, não é? Os meus pais depois, portanto, sempre compreenderam a minha vocação. Os meus irmãos também. E tenho outra irmã religiosa também na congregação, que é mais nova do que eu. Veio depois de mim. Teve 13 anos missionária em Timor e agora é missionária no Brasil. Mas, portanto, sempre tive, portanto, o apoio, a compreensão, o respeito dos meus pela minha vocação. Os meus pais, portanto, disso foram pessoas, assim, muito abertas, não é? Muito respeitadoras, consciente que os filhos são de Deus, não é? Como tal, portanto, cada um tem de seguir o seu caminho, não é? Disso, então, tive muita sorte, desde os meus pais, os meus irmãos e agora os meus sobrinhos, tudo... Graças a Deus. Este ano, a Fraternidade Franciscana da Divina Providência celebra 75 anos. Fale-nos um pouco da sua congregação, da missão, da história. Quem são os fundadores, o nome? Portanto, aí um pequeno erro. Nós celebramos em 2019 os 75 anos de fundação da congregação. Também ainda estamos celebrando. Nós, portanto, foi uma congregação que nasceu em Fátima, na Capelinha das Aparições. Não é? Ali, portanto, a irmã fundadora deu início propriamente à sua obra. Ela era religiosa noutra congregação, nas franciscanas missionárias de Maria, mas, portanto, sentindo-se muito interpelada pelos mais pobres. Nós nascemos na Segunda Guerra Mundial. Sim. E a irmã Funda há pouco também fazia-se uma questão, porque é que há tantas religiosas, portanto, em hospitais, a cuidar de crianças. Portanto, falávamos numa das questões anteriores. A nossa fundadora também, sentindo-se interpelada pela pobreza que havia, porque as irmãs franciscanas missionárias de Maria também tinham obras com crianças. Sim. E as irmãs também saíam pelos lugares, não é? Em peditórios para ajudar a pedir em peditórios para as crianças. E ela, pronto, sentia-se assim muito interpelada pela pobreza que via, mesmo pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, como as pessoas, os pobres, os deficientes eram tratados. E então, portanto, ela estava numa congregação, pediu dispensa de votos para vir realizar aquilo que sentia que era o chamamento de Deus. Tive 14 anos à espera que a dispensassem da congregação, não é? E chegou a Fátima a 15 de setembro de 1942 e ali na Capelinha das Aparições, lá bem junto da Nossa Senhora, pediu luz e força para a obra que havia de iniciar. Ela, estando na outra congregação, sentiu um apelo, uma interpelação muito grande pelos pobres, uma confiança muito grande na Divina Providência. E também Fátima, que a puxava quase como um ímã. Puxava aqui para aqui. E aqui, portanto, junto da Nossa Senhora, é que nós nascemos. A fundadora chamava-se Ana de Jesus Faria de Amorim, é portuguesa, natural de Sotelo, Vila Verde, Braga. E, portanto, morreu em 1976, a 10 de maio de 1976. Temos também um cofundador, Frei Adelino Pereira, que veio, portanto, a seguir a irmã fundadora e que, portanto, ajudou também as irmãs, como que quase que podemos dizer assim, a refundar, se podemos usar assim o termo, a congregação, a partir da morte da fundadora, mais ou menos a partir de 1977 ele começa assim o seu trabalho. Portanto, são os nossos... Depois caminhou connosco até 2005, data em que partiu para o céu. Sim, foi em 2005 que ele faleceu. Sim. Qual é a vossa missão? Falava-me também das meninas. Que meninas é que são? A nossa missão, portanto, o que podemos dizer que podemos dividir a nossa missão em 3 partes, não é? Que é a oração, o anúncio da palavra. Nós temos 2 comunidades missionárias em Timor-Leste,
temos uma comunidade missionária também no Brasil. Temos, portanto, a oração, nós somos contemplativas, temos a missão, mais a evangelização, e temos o serviço dos pobres. Sim. A nossa fundadora queria que acolhêssemos, portanto, aqueles que fossem os mais pobres, aqueles que, depois de terem ido bater a outra porta, não encontrassem lugar, eram esses que nós deveríamos acolher. Eram mesmo aqueles que estão assim nas periferias. Nós, portanto, nesses pobres, nós incluímos, portanto, as meninas. Temos aqui em Fátima, temos uma casa, com a Casa do Bom Samaritano, onde temos 87 meninas deficientes físico-mentais. Dizemos meninas pelo carinho que lhe temos, não é? Porque, pronto, têm idades, nós recebemos a partir dos 16, 17 anos. Depois aquilo funciona como um lar residencial e elas ficam, pronto, ali assim, passa a ser a casa delas, elas ficam por ali. Temos, portanto, a creche, onde temos 40 crianças na creche, aqui no Bom Samaritano. E em Timor-Leste temos uma obra com 280 crianças. Crianças pobres, que funciona só de dia, não é? As crianças quase como um ATL, mas muitas crianças vêm também porque têm fome e precisam de ter uma refeição. Meu Deus. E é ali, portanto, vêm e as irmãs agora são os mais pobres. Neste momento é o que temos, porque não podemos dizer os nossos pobres são só as crianças, são só os velhinhos, são só as meninas deficientes. Não, pronto, são os mais pobres. Sim. O nosso programa está a chegar ao fim, mas queria que nos deixasse aqui os vossos contactos e também, se houver alguém que se sinta esse chamamento ao ouvir aqui o testemunho da irmã, como pode chegar até vós? Ora bem, se alguém que, como eu, não é, sentir que Jesus lá dentro que está a chamar, não tenha medo. Sim. Ele não diz para onde vamos, mas diz com quem vamos. Eu vou contigo, não é? Quem quiser contar connosco, portanto, é fácil, vão ao site, não é, da congregação, www.ifdivinaprovidencia.org. Sim. E depois, portanto, tem para quem tem e-mail, não é? Sim. Temos o da congregação, cifdivinaprovidencia@gmail.com. Temos Casa do Bom Samaritano, @sapo.pt, não é? Porque, pronto, aí são as irmãs que trabalham nestes, com os mails, não é? Portanto, para qualquer um dos contactos, portanto, podem entrar connosco, portanto, e falar connosco. Temos os telefones, não é? Sim. Temos, portanto, o telefone da Casa Geral, que é a casa onde eu moro, 249-531-871. Sim. E temos o telefone também da Casa do Bom Samaritano, onde está a irmã Ana da Paz, mais responsável pela pastoral vocacional, Sim. que é o número 249-531-273. Irmã, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui connosco. Uma mensagem final para quem nos acompanha. Uma mensagem final para quem nos acompanha. Caminhamos todos na confiança, não é? De que podemos confiar em Deus, Ele caminha connosco. Deus, a Divina Providência, cuida de cada um de nós. A todos os consagrados, portanto, direi que, portanto, tínhamos fé, tínhamos confiança, porque Jesus caminha connosco. Eu despeço-me de si. Lembre-se que amanhã não teremos programa, porque amanhã é quinta-feira da adoração, então temos que dar primazia àquele que é o Rei das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Fica agora já às 11 horas com a Eucaristia, diretamente do Santuário de Fátima, e até sexta-feira, se Deus quiser.